dia a todos e todas. É com grande satisfação que eu estou aqui para esse trabalho, para desenvolver esse trabalho junto a vocês. Iniciando a minha fala, dizendo para vocês que nós temos mais de 4.000 pessoas inscritas nesse trabalho que nós vamos desenvolver hoje. Isso, para a gente, é o resultado de uma divulgação ampla que nós fizemos, da participação de todas as coordenadorias regionais de educação, através de todos os profissionais que estão engajados nessa luta conosco. Recebemos mais de 2.000 perguntas, questionamentos, considerações, e para a gente isso é um grande desafio, e é muito importante que hoje nós temos a adesão de 90% das nossas unidades escolares nesse trabalho. Quero agradecer as parceiras da saúde, que hoje, mais do que nunca, estão conosco nessa luta. Isso, na verdade, ao longo da minha trajetória de rede municipal de ensino, 34 anos que tenho de prefeitura, sempre foi um sonho dos profissionais da educação, trabalhar junto com a saúde em todas as questões que nós enfrentávamos nas nossas unidades escolares. E hoje, se a pandemia trouxe algo de produtivo, de positivo para nós, é esse trabalho em conjunto, intersetorial. É um desafio grande, nós sabemos que não é fácil, não está sendo fácil, mesmo com esse isolamento todo que nós estamos vivendo, esse afastamento das nossas crianças, o desafio não é pequeno. E isso está gerando realmente uma série de dúvidas e questionamentos que nós precisamos esclarecer. E para isso a gente vai contar com as nossas queridas parceiras da saúde nessa troca, nessa reflexão desse trabalho que nós vamos desenvolver. Quero dizer que essa é uma necessidade antiga da rede. Não se faz apenas por conta da pandemia. A pandemia só vem ratificar a importância da gente trabalhar junto, né? Nós não podemos trabalhar de forma solitária, e sim solidária. Os nossos núcleos, o PSE, a Carioca, os núcleos nas nossas coordenadorias, né, os LEMISECs, o NIAP, o PROINAP, todos esses órgãos que a gente tem na nossa pasta, eles sempre fizeram essa interlocução com a saúde, mas hoje, mais do que nunca, a gente tem a necessidade de fortalecer esses órgãos. Esses grupos, hoje, fazem uma diferença muito significativa em nossos espaços. Muitas vezes eu tenho escutado que a atuação desses núcleos nem sempre chega a todos os lugares. Hoje ele precisa chegar, mais do que nunca. E são eles, hoje, que a gente conta, junto com a saúde, para levar esse trabalho intersetorial adiante. Não vou me alongar, a gente tem muitas dúvidas para serem tiradas. As pessoas da saúde que estão aqui conosco vão caminhar nesse trabalho. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma manhã bastante produtiva, muito bacana, e eu fico muito feliz de estar participando desse momento histórico na cidade do Rio de Janeiro. A professora Thalma, né, a secretária, me delegou estar aqui com vocês e eu, como sempre, agradeço muito essa oportunidade que eu tenho de estar aqui representando a professora Thalma, que está muito contente com esse novo olhar que a gente tem para caminhar junto com a saúde. Tá? Muito obrigada a todos, queridos professores. Eu espero que nós tenhamos uma manhã realmente muito frutuosa. Obrigada, queridos. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Obrigada pelas suas palavras, né? Eu acho que aqui, representando a coordenação do Programa Saúde na Escola pela Saúde, né, junto com as minhas parceiras da Vigilância em Saúde, a gente se agradece esse espaço, né, pelo cenário que a gente vive e por todas as demandas que a gente vem construindo aí ao longo desse caminhar, né? E como a senhora disse, né, professora, a pandemia ela fortalece ainda mais, né, traz esse fortalecimento dessa interlocução tão importante e rica, né? Então, eu quero agradecer a doutora Patrícia Gutmann, a Nádia, que são as minhas parceiras, nossas parceiras lá da Vigilância, que vão estar aqui com a gente nessa manhã, que acredito que será bastante rica, tá bom? Então, obrigada a todos e vamos aproveitar aí esse espaço que é nosso, tá bom? Doutora Patrícia, por favor.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu acho que, assim, realmente ver a educação e a saúde juntos é a concretização de um sonho, né? Principalmente quando a gente fala de crianças, que são vetores, são elementos que vão propagar a educação em saúde dentro de casa. Então, assim, realmente a gente tem que olhar o lado bom das coisas e esse foi um lado bom. Né? Eu e Nádia, nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a doença, sobre os métodos de diagnóstico, sobre como é feita a notificação e os fluxos, tá? Entendemos que o momento enfim, é um bombardeio de informações, e entendemos a dificuldade de todos entenderem e seguirem um raciocínio para conseguir entender o que está acontecendo. Então, vamos começar, Nádia, pode passar aí. Então, vou falar um pouco do Covid-19, né? Pode passar, Nádia. Então, assim, o coronavírus, na verdade, é um vírus que circula entre os animais, sempre circulou. Em alguns momentos, essa infecção passa a acontecer em humanos, tá? Esse, na verdade, é o quarto coronavírus de impacto, tá? Sendo que os anteriores, que também causavam quadros respiratórios graves, até bem mais graves do que esse, ficaram mais restritos à região lá do Oriente Médio e da China, tá? Então, são vírus que existem em animais e, por algum motivo, passaram a infectar o humano e passou-se a ter a transmissão entre os humanos. Então, o SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19, foi um vírus que apareceu na China no final do ano passado e que fez esse estrago todo, né? Enfim, o que parece que acontece é que a maioria das crianças tem contato domiciliar com eles, embora a maioria seja sem sintomas. Pode passar. Então, mostrando assim, isso daqui é uma foto aérea de um momento, né? Cada pontinho desse é um avião. Então, para a gente entender como que hoje a globalização é real, então a gente tem pessoas que circulam o mundo todo e isso dificulta qualquer controle de qualquer agravo, né? Pode passar. Então, o Covid-19 é causado pelo SARS-CoV e ele tem um espectro clínico muito variado. Ele tem desde infecções sem sintoma nenhum, ou com sintomas muito leves, até quadros muito graves. 80% das infecções são sem sintoma ou com pouquinhos sintomas, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma febre baixa, né? Mais ou menos 20% desses pacientes vão necessitar de atendimento hospitalar, principalmente por dificuldade respiratória. E desses, 5% podem precisar de suporte ventilatório, ajuda para respirar através de aparelhos. Pode passar, Nádia. Então, os sintomas, né, principalmente um quadro, ele inicialmente foi descrito como um quadro respiratório, típico, como se fosse uma gripe, mesmo uma síndrome gripal, com tosse, febre, coriza, dor de garganta, pode evoluir para a dificuldade de respirar. Uma característica que se viu hoje, que é basicamente só relacionada a ele, é a perda do olfato e do paladar. Pode ter também sintomas, distúrbios gastrointestinais, como diarreia, vômito, enjoos, um cansaço, falta de apetite e falta de ar. Pode passar. A
transmissão, que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Ele é transmitido através de gotículas respiratórias, principalmente. Então, gotículas de saliva, espirros, é o que a gente chama de perdigotos, né? E ele está muito transmitido pelas mãos, porque as mãos vão muito ao rosto e as superfícies que estão contaminadas com essas gotículas, né? Então, o espirro, tosse, o catarro pode transmitir, e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, maçaneta, corrimão, mesas, teclados de computador, que basicamente as mãos que vão transmitir, tá? Isso é muito importante a gente lembrar do papel das mãos para a gente poder pensar na prevenção, tá? Além das gotículas. Nádia, pode passar. Então, a gente cada dia aprende mais com a doença, né? Então, às vezes a gente fala, hoje, verdades de hoje podem não ser verdades de amanhã, né? Nós temos aprendido várias questões ao longo desses meses, é uma doença muito nova, então, mas hoje se estima que ele tem um período de incubação de 1 a 14 dias, tá? Alguns pacientes podem já transmitir de 1 a 3 dias antes do início dos sintomas. Mas o que se sabe é que pacientes sem sintoma têm muito menos chance de transmitir do que aqueles que desenvolvem o sintoma, porque isso tem a ver com a quantidade de vírus que o paciente tem. Pode passar, Nádia. A gente tem algumas formas de se fazer o diagnóstico, né? E hoje, desde o início de agosto, o Ministério da Saúde nos permitiu fazer o diagnóstico só com bases de critérios clínicos. Por exemplo, hoje, se alguém apresenta perda do olfato do paladar, isso já é critério de diagnóstico de COVID, tá? Critério clínico epidemiológico, ou seja, o marido está com COVID e ela começa a ter febre e dor no corpo. Isso é COVID, né? Clínico imagem, ele tem febre, tosse e tem uma tomografia característica, também permite. E o diagnóstico laboratorial, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que são os exames que podem definir, né? No início da doença, a gente tinha dificuldade em realizar exames, né? Pela dificuldade de processamento, eram poucos locais, a velocidade era lenta, lembrando da doença nova, que as pessoas estão se familiarizando com os métodos. Hoje, isso já não é mais uma dificuldade como tínhamos, né? Então, hoje a gente, e além dos exames, tem essas outras modalidades. Uma pergunta que a gente ouve muito é que todo mundo quer o passaporte do COVID, né? É ter uma imunidade para já ter tido, tem anticorpos e tudo bem. Na verdade, a gente não sabe se a infecção vai gerar uma proteção contra novas infecções. E nem quanto tempo essa proteção por os anticorpos formados pela doença vão ficar presentes, né? Então, isso tem que estar na cabeça, porque, enfim, tudo é novo e temos que acompanhar e manter os cuidados, independentemente de já ter tido ou não a doença. Pode passar, Nádia. Fatores de risco. Quando a gente fala que 80% da população tem a doença com poucos ou sem sintomas, isso é verdade, né? Mas o que a gente vê é que quem tem sintomas e complicação está fortemente ligado a alguns fatores.
Um é a idade igual ou superior a 60 anos. A gente vê que os casos graves que internam, a grande maioria são de maiores de 60 anos. E as evoluções para óbito também, principalmente nos maiores de 80 anos, né? Quanto mais idoso, mais risco ele tem. O que também não quer dizer que todo idoso que tiver a doença vá evoluir mal, vá morrer. Tá? Nós acompanhamos todas as instituições de longa permanência do município, né, de idosos, asilos, né, e vimos, testamos os pacientes, mesmo sem sintomas, e vimos que muitos idosos tiveram a doença, produziram anticorpos e não tiveram nenhum sintoma, né? Outros tiveram grave, outros tiveram leve, né? E, então, assim, não existe, não é uma determinação, porque se você tiver a doença e tiver mais de 60 anos, isso dá um pouco de respiro também, né? Porque a gente se sente o tempo todo com a faca ali, né, no peito, e não é bem assim. Tabagismo também piora, obesidade, pessoas grandes obesos têm um risco maior, pacientes com problemas cardíacos, né, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, asmas, doenças renais, diabetes, doenças neoplásicas, câncer, né? E a gestação também tem se mostrado como um fator de risco para complicação. Nádia, pode passar. Como é que está a situação atual? Primeiro, falar um pouco, vou mostrar ao mundo, mas é importante a gente entender que o Brasil é um país continental. Então, a gente teve o início da doença no Rio, São Paulo, Manaus e Fortaleza, né? Com uma interiorização progressiva. Lembrando que a doença chegou principalmente com pessoas que viajaram para o exterior, muito no carnaval. Então, na cidade do Rio de Janeiro, ela chegou na Zona Sul, na Barra da Tijuca, e aos poucos foi interiorizando também dentro dos nossos bairros. E assim também no estado e no país. Nádia, pode? Esse é o mapa do mundo para mostrar como está. Hoje a gente tem o Brasil e os Estados Unidos como locais bem complicados, a África está, de uma maneira geral, poupada, a Europa e a Ásia também. Então, é uma doença que está no mundo todo. Pode passar. Falar um pouco do Covid no Rio de Janeiro, né, que é o nosso município. Nós tivemos esse gráfico mostra a barrinha vermelha, são os casos confirmados leves, ou aqueles que foram confirmados só pelo laboratório, com um teste rápido ou teste sorológico, tá? Que a gente chama de síndrome gripal. A barrinha azul são os casos respiratórios agudos graves, que ficaram internados, tá? E a linha preta é um eixo secundário, ela mostra a curva com o número de óbitos que tivemos, começando lá em março, né? E o pico da doença foi final de abril e maio, quando tivemos muitos casos graves, chegamos a ter quase 250 óbitos em um dia, e as taxas foram caindo, tanto de casos novos, como de casos internados e de óbitos. Chegamos em julho num platô que vem mantendo o número de óbitos e o número de pacientes graves também em redução. O número de pacientes de casos confirmados, principalmente a partir de agosto, mostrou uma elevação que pode ter sido por vários fatores, né?
Primeiro, a mudança dos critérios de definição da doença, em que a gente pode definir a doença sem exame. E depois foi o mês também que os planos de saúde passaram a liberar a realização de exames sorológicos, ficou mais fácil fazer testes rápidos em massa, né, em inquéritos e pesquisas. Então, tudo isso aumentou. E a gente vê, quando estratifica, que houve um aumento principalmente na faixa etária dos jovens, que passaram realmente a circular mais, né? Então, o que a gente vem vendo de perto é que há uma necessidade da gente acompanhar vários indicadores, tanto a pressão nas portas dos hospitais, como a quantidade de internação necessária, quantidade de leito disponível, além dos óbitos causados e dos casos graves e dos casos novos. Então, assim, a gente tem que avaliar vários parâmetros e lembrando que, por ser uma doença nova, esses parâmetros vão sofrendo alterações, né, ao longo desse período, né? Muita coisa já mudou, desde os critérios de diagnóstico, acesso aos exames, né? E também o conhecimento das equipes sobre a doença, tratamentos precoces, isso também mudou, né? Hoje a gente tem pacientes que internam mais e menos graves, né? No início, tínhamos pacientes que internavam já muito graves, né? E nem todo mundo internava, a orientação era, né? A gente achava que só precisava ir para o hospital quando tivesse com falta de ar de fato, né? E a história mudou a alteração, e do próprio tratamento mesmo, né? Quando começou, a orientação era que todo paciente tinha que ser entubado precocemente, e o que se viu é que não, que você consegue tolerar uma saturação mais baixa, consegue fazer outras maneiras de ventilar, melhorar a oxigenação, virando o paciente de bruços, por exemplo. Então, isso também melhorou o tratamento, tá? Pode passar, Nádia. Acho que agora é da sua parte mesmo. É isso. Silvia, quer falar alguma coisa? Eu posso seguir? Pode sim, Nádia. Vou seguir, né? A gente vai combinar, né, ao final, eu e a Bárbara, a gente vem depois, ao final das apresentações. Obrigada. Ótimo, tá? Bom dia a todos, eu sou Nádia Greff, também compondo aqui a coordenação de Vigilância em Saúde. Estou trazendo aqui para vocês algumas informações de como a Vigilância em Saúde trabalha, quais são os nossos parâmetros de monitoramento da pandemia. O nosso foco, pensando no Covid, ela acontece num eixo de trabalho que se chama Vigilância Epidemiológica, que é muito pautada no objeto da notificação dos casos suspeitos ou casos confirmados. Esse gráfico que a doutora Patrícia mostrou, ele é um produto que dá uma visão bacana para a gente de como é que a doença se comporta ao longo do tempo, e a fonte desse produto são as notificações, são os dados, a comunicação formal que os serviços de saúde, que a rede de assistência, que os profissionais da saúde fazem ao identificar um caso suspeito. Tudo começa nesse ponto. E a Vigilância em Saúde, ela trabalha dentro daquele escopo todo de possibilidades de sintomas, né? A Patrícia falou muito bem, assim, o quanto é variante esse perfil de manifestação de sintoma, mas para a gente entrar com uma notificação e startar, né, começar todo o processo de investigação epidemiológica para entender se aquele caso realmente é Covid ou não, a gente estabelece que é um critério esse do Ministério da Saúde. Então o Brasil inteiro trabalha com esse parâmetro. Isso dá mais credibilidade ao que entra no sistema. Ele tem que ser sensível para entrar com a suspeição e você ter a capacidade, ao final, de confirmar ou descartar. Então, essa linha de ação é muito a atuação da Vigilância em Saúde, que é monitoramento da suspeição,
para ver o desfecho, para ter o produto de como a doença se apresenta na população, onde é que ela acontece, em que faixa etária, quem está internando mais, quem está evoluindo a óbito, onde que aconteceram os casos leves. Então, esse é um objeto específico do nosso trabalho. Assim, eu acho que é importante a gente dizer a linha de atuação. Existem outras linhas de vigilância, por exemplo, a vigilância sanitária, ela trabalha com um eixo de parâmetros de condições sanitárias em escolas, em bares, serviços de saúde, como tem que ser a sala, como tem que ser os parâmetros de higienização. Então, são vigilâncias que se complementam, né, nesse enfrentamento ao Covid, tá? Então, para a gente usa esse critério de caso suspeito de pelo menos ter 2 sintomas. E aí eu queria destacar que, inicialmente, a gente trabalhava com a suspeição de uma síndrome gripal, né? Síndrome gripal comum, como é a influenza, por exemplo, que a gente tem a vacinação todo ano, e aí a gente aprende que o Covid ele vem mostrar outras formas de se manifestar. Então, se alguém apresenta pelo menos 2 sinais ou sintomas de febre, mesmo que ele refira, eu não fiz a mensuração da temperatura, mas eu me senti febril, percebi que eu estava quente, tive calafrios, isso já é um sinal de alerta para uma suspeição. Dor de garganta, dor de cabeça, e aí a gente lembra desse importante parâmetro novo para a COVID, que é essa alteração de paladar e olfato, o que a gente não percebe em outras síndromes respiratórias. Então, essa é uma manifestação clínica muito peculiar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vocês... ao retorno, né, no momento que houver o retorno de uma atividade de trabalho em rede de ensino, a sensibilidade de vocês em perceber e identificar um aluno, um colaborador, um colega que refira alguns desses sintomas, vocês são os termômetros, na verdade, de importância para startar essa suspeição. Olha, tem alguém lá reclamando de tosse, dor de garganta. Então, vamos conversar com esse caso ele precisa ser manejado. Então, é muito importante entender e que vocês sejam também colaboradores dessa sensibilização do sistema de vigilância epidemiológica. Nas crianças, a gente pode perceber também um pouco de obstrução nasal. Obstrução nasal em criança é muito comum. Então, se você afasta outras coisas e a obstrução nasal, ele pode ser um sinal específico para a COVID também. Nos idosos, a COVID ela se apresenta bastante variada. A gente pensa que todo mundo vai fazer um quadro de gripe comum, clássica, né? Para ter Covid tem que ter coriza, tosse, dor de garganta, febre, e nem sempre isso se apresenta dessa forma. Nos idosos é muito comum pequenos desmaios, confusão mental, não falar coisa com coisa, perder o apetite, irritabilidade, muita sonolência. Então, a doença ela se apresenta conforme o metabolismo do grupo etário também. Tá? Então, só para vocês perceberem que a gente está diante de um grande desafio esse ano, que é do estudo profundo de como esse vírus ele vai trazer as suas manifestações na população. Por isso que a epidemiologia ela é a nossa companheira inseparável, porque é através do estudo da notificação, entender a faixa etária, o gênero, a ocupação, doenças pré-existentes daquele que é um suspeito que tenha confirmado para a COVID, é o que vai fazer o desenho para a gente de quem é que está adoecendo. Tá? Então, isso é muito importante. Esse é um esquema muito simplificado que explica e demonstra o quanto é importante notificar, quer dizer, o que você vai notificar, quem vai notificar e quando notificar. Então, o que você vai notificar? Casos suspeitos de síndrome gripal. Nádia, tem que ter feito o teste para notificar? Tem que estar confirmado? Não. A gente, na suspeição clínica, a gente já abre a ficha para acompanhamento. Mas a pessoa foi fazer um teste no serviço de trabalho, testou, não tinha sintoma nenhum e deu positivo.
esse assintomático positivo, ele tem que ser notificado? Ele tem que ser notificado. Então, são várias formas da gente captar essa informação para trabalhar a investigação do caso. Além da síndrome gripal, que é essa forma mais clássica, leve, que predominantemente as pessoas apresentam, existe a forma mais grave, que evolui para síndrome respiratória aguda grave, já com falta de ar, necessitando de hospitalização, e muitas vezes a gente acaba identificando esse caso já na unidade hospitalar, né, quando ele recebe a internação ou em UPAs, em unidades de pré-atendimento, quando a pessoa já procura já com um quadro um pouco mais alterado. Quem é que notifica, gente? Profissionais de saúde, instituições de saúde, do público, do privado. Então, a gente trabalha também num trabalho de formiguinha, de qualificar e sensibilizar cada médico, cada enfermeiro, cada gestor de saúde, hospital, clínica, laboratório, posto, tudo que é rede de assistência, ela tem que entender que é uma obrigação legal notificar, ela é respaldada por uma portaria federal, é obrigado notificar, né, porque é uma questão de saúde pública. Então, a gente trabalha toda essa rede de vigilância, que a gente chama de fazer essa ponte e contar com a identificação, a suspeição e que esse grupo de vigilância, de assistência, nos ajude na entrada da informação. Quando é que deve ser notificado um caso suspeito de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda grave, que são quadros internados? Em 24 horas. Como a gente lida com uma doença pandêmica ainda pouco conhecida no espectro da imunidade, das manifestações, a gente não pode tardar em receber uma informação. Então, isso é muito importante que no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, no domicílio, em qualquer ambiente que você esteja, você que é cidadão, você que é participante desse processo de enfrentamento e você identifica alguém com suspeita, com essa possibilidade de ser uma síndrome respiratória ligada à Covid, por favor, comunique, procure um serviço de saúde, ligue para algum local, olha, tem uma pessoa assim, vá à unidade de saúde, se é você que está sintomático, para que você seja avaliado, para que você seja o que a gente chama de manejado, você vai ser cuidado, conforme o protocolo, para a gente criar um monitoramento clínico, e aí já entrar com a notificação de uma forma rápida, porque quando a gente sabe do caso, nos primeiros dias de sintomas, a gente vai ver nos critérios de realização de teste que se eu sei do caso num serviço de saúde, no sistema oficial, bem precocemente, eu tenho chance de fazer um determinado tipo de exame nos primeiros dias de sintoma, que é muito sensível, que é um padrão ouro para a vigilância do Covid, que é o teste do cotonete, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Então, quanto mais cedo eu sei da notificação, melhor eu manejo, melhor eu cuido desse caso. Tanto para a vigilância epidemiológica, quanto para a assistência em si do cliente, né? Do indivíduo que está nessa situação. Então, tá aqui, eu acabei de falar disso, né? Esse é um tipo de exame realizado, a gente chama ele de RT-PCR. Ele identifica, ele vai verificar através da coleta de material nasal, né, a amostra desse conteúdo, a presença do material genético do vírus, pequenas partículas do vírus ali que ele coleta na hora que ele faz o swab nasal, que a gente chama, que é colocar o cotonete nas duas narinas e coletar essa secreção do fundo do nariz. Então, esse grande cotonete, ele é preservado num tubo, com uma solução que o mantém viável e vai para o laboratório. E no laboratório é feita a investigação, a verificação se naquele conteúdo está presente material genético do vírus. Esse tipo de exame, que a gente chama de swab nasal, RT-PCR, ele precisa ser feito entre o 3º e o 7º dia de sintomas. Ele vai ser pouco sensível se você fizer com 15 dias, com 20 dias, ou antes de 3 dias, ele vai ter uma sensibilidade baixa. Por isso que é importante respeitar o tempo da realização do exame. Para a gente ter a oportunidade de
oferecer a quem tem indicação de fazer um RT-PCR entre o 3º e 7º dia, a notificação ela tem que ser precoce. A suspeição tem que ser rápida e o manejo da pessoa tem que ser feito rápido para a gente ter a chance de fazer dentro desse tempo oportuno. Eu trouxe aqui alguns grupos indicados, existe uma nota conjunta da SUBPAV, que é a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária, aqui da nossa Secretaria de Saúde, da Vigilância em Saúde, da Subsecretaria Hospitalar, que é uma nota que compõe as recomendações para quem deve fazer RT-PCR, e a gente tem aí, para que vocês vejam, né, serviços de saúde, trabalhadores estão indicados, segurança pública também, idosos, os pacientes da classe de doenças crônicas, que são pertencentes àquele grupo de risco que a doutora Patrícia comentou anteriormente. A gente tem aí grupos de interesse de saúde pública, crianças muito pequenas, até para a gente fazer pesquisa se der negativo para a Covid, será que foi um outro vírus que é muito frequente na infância, que é essencial respiratório, gestantes, puérperas, e aí eu destaquei aí trabalhadores da educação que estão listados na recomendação de fazer RT-PCR, mas precisa cumprir a suspeição clínica e o tempo oportuno, tá? Isso é muito importante para a gente ter a segurança de receber o resultado e falar, não, esse resultado ele realmente é válido porque cumpriu suspeita clínica e tempo certo para fazer. A gente vem fazendo o RT-PCR nos hospitais, porque é onde internam os casos graves. A gente tem uma internação muito menor hoje em dia de casos graves, mas esse protocolo se mantém. Se interna um caso grave, ele vai passar pela testagem RT-PCR. E também são oferecidas nas unidades de atenção primária, que são as clínicas da família e centros municipais de saúde. Não coloquei aqui a lista inteira, mas a Secretaria possui unidades de referência que acolhem, recebem esse caso suspeito e promovem a testagem para RT-PCR. Depois a gente pode compartilhar isso com vocês, tá? Uma outra forma de fazer, muito conhecida também, hoje em dia todo mundo sabe de teste, né? Todo mundo é um pouco entendedor de teste de Covid, que é o teste rápido. Esse é o teste que a gente tem disponível, né, na rede SUS, não é o único que existe, mas esse que a gente tem disponível na atenção primária, que são as clínicas da família e centros municipais de saúde, é um teste que detecta a presença de anticorpo. O que é o anticorpo? É aquela célula que seu organismo produziu para te defender contra o coronavírus, contra o vírus. O vírus entrou, passou pelo seu organismo, disparou seu sistema de defesa e ele vai produzir proteínas, células que vão te defender contra o vírus, que a gente chama de anticorpo. Então, esses testes rápidos que a gente dispõe hoje no SUS, eles são para a gente encontrar e responder se você tem células de proteção, se você tem resposta, tá? E para isso, da mesma forma que o exame anterior precisa de um tempo certo para ser feito, o teste rápido ele também precisa de um tempo ideal, que é a partir de 8 dias do início dos sintomas. A gente vem até na última nota recomendando que seja depois de 10 dias de sintomas, porque o período de afastamento, quando você está com sintomas suspeitos, ou você até já tenha sido confirmado, é que você cumpra isolamento por 10 dias. Você não deve circular, você não deve ficar passeando, você não vai à praia, você não vai ao trabalho, você não vai ser uma pessoa que está suspeita ou confirmada, circulante na cidade. Então, por 10 dias, você vai receber uma recomendação de isolamento. Então, para fazer o teste rápido com segurança, a gente recomenda que cumpra-se esses 10 dias de isolamento, depois você vai e está em tempo certo para fazer a testagem rápida. E tem vários outros grupos que são indicados, muito parecidos com o primeiro grupo, profissionais da educação também cumprem, professores, saúde e segurança pública, a gente faz um trabalho paralelo de rastreio, que a gente chama, que é tentar fazer testagem mesmo nos assintomáticos. Isso é uma outra estratégia da vigilância epidemiológica, que são ações de rastreio.
Eu vou num determinado grupo e faço uma testagem mais ampliada para entender como é que se comporta a doença ali. Individualmente, precisa ter sintomas e precisa ter 8 dias para frente para a gente poder fazer. Todas as unidades de atenção primária fazem testagem rápida. Você vai passar pelo atendimento, pelo manejo, pela notificação e dentro do período certo você vai ser testado. Então, eu já falei um pouquinho, né? As orientações de isolamento atualmente é de cumprimento de 10 dias de isolamento, se você teve um suave nasal detectável, presença do vírus, se você teve um teste antígeno, que é um teste que a gente não tem na rede SUS, mas a rede privada faz. Ou se você tem o que a doutora Patrícia colocou, uma confirmação clínica, perda de olfato, perda de paladar. Se esses critérios são cumpridos, você já vai receber uma orientação de 10 dias de afastamento e você só pode retornar após esses 10 dias e tendo cumprido uma manifestação zero de sintomas, você não pode mais ter sintomas e com 24 horas, pelo menos, sem febre. Esse é o critério mais atual para afastamento e retorno laboral, tá? É importante dizer que quando a gente faz esses rastreios sorológicos e você testa para conhecimento do que acontece naquele grupo, eventualmente alguém que não tenha sintomas e ele testa positivo para anticorpo, não há recomendação de afastamento. Isso é uma grande confusão que se faz. Primeiro que indivíduos, por vontade própria, eles não vão procurar a unidade de saúde para se testar se estiverem assintomáticos, eles não têm critério. Eles só vão ser testados a partir da suspeição clínica. Quando há um trabalho de rastreio, fizemos nas merendeiras, estamos fazendo agora esse período nos colaboradores da Conlurb que trabalham nas escolas, né, públicas, isso é um rastreio. E aí eu possivelmente vou testar aquele que também não tem sintomas. Se um desses sem sintomas testar positivo para o teste do anticorpo, não há razão para afastamento, não há valor preditivo, não há risco, porque ele já passou praticamente todo o período de alguma viremia e ele não tem sintoma. Eu, para transmitir, eu preciso ter quantidade de vírus, foi o que a doutora Patrícia colocou, é na secreção que eu vou fazer a transmissão, é a partir da tosse, da garganta inflamada, da coriza, dessa secreção, da viremia, né, da presença do vírus numa quantidade importante, é que eu vou ser esse transmissor potencial. Pessoas assintomáticas, elas têm baixíssima qualidade de transmissão, digamos assim, tá? Aqui só lembrar, gente, nunca é demais a gente falar o que a gente vem falando desde o início, que são as etiquetas individuais e coletivas. Então, a higienização das mãos, eu acho que a gente nunca... Teve gente que eu acho que aprendeu a lavar a mão agora, né? Depois desse tempo, porque muitas vezes a gente, com anel, com pulseira, com relógio, a gente dava lá uma lavada muito rápida e a gente precisa retirar esses adornos, realizar uma lavagem de pelo menos 20 segundos, né, naquela técnica que está bem divulgada, sempre, com muita frequência, principalmente se você percebeu que tocou em superfícies, em ambientes, higienizar suas mãos. Se não for possível com água e sabão, com álcool, solução alcoólica 70%, mas essa é uma prática que a gente não vai mais poder deixar de ter, tá? Lembrar da distância mínima entre pessoas em locais públicos ou locais até semi-fechados ou fechados, não pode haver... quando a gente fala assim, você não está aglomerado, só estou eu e outra pessoa, mas se ela está do teu lado, você não está cumprindo um distanciamento mínimo. Você tem que manter, ao falar com a pessoa, uma distância mínima de segurança, que é aquela distância que vai evitar que aquele perdigoto, que aquela secreção, se você está expelindo, alcance o campo, raio de ação da pessoa. E aí, gente, nada melhor do que distância o método de barreira. Essa prática do uso da máscara, mas é o uso correto, né? O que a gente percebe é máscara com o nariz de fora e só protegendo a boca, ou a pessoa usando a máscara e tocando a máscara o tempo todo, isso é errado.
você tem que utilizar a máscara e sempre colocar pelas alças e retirar pelas alças. Sempre que a máscara estiver úmida, é hora de trocar essa máscara. Essa é uma ação de barreira física fundamental. E que eu já adianto a vocês, não tão cedo a gente vai abrir mão disso. A gente tem um longo caminho ainda para ter segurança em algum momento futuro de abrir mão da máscara. Não é o que a gente tem visto, infelizmente, assim, né? De um modo geral, a população está achando que a coisa passou, está achando que está tudo sob controle, está relaxando, está ficando um pouco mais desprotegido, o que é risco, né? Pensando em transmissão coletiva, é risco. Manter os ambientes e objetos de uso pessoal sempre limpos, álcool 70 líquido ou solução de hipoclorito a 1% para mesas, ambientes, desinfecção de ambientes. De preferência, salas bem ventiladas, com janelas abertas, portas abertas, com ar natural circulando, porque para usar ar-condicionado ele tem que ter um fluxo de filtro, nem toda sala tem isso. Isso é bastante objeto da vigilância sanitária. Se você estiver doente, não circule. Se você está com sintomas, procure uma unidade de saúde com a proteção de barreira, seja avaliado, seja manejado. Se tiver que fazer um exame, vai fazer o exame e volte para sua casa. Esteja em casa, cumpra o teu período de monitoramento clínico, preservando a você e preservando ao outro. E essa pandemia ela veio para ensinar a gente a cuidar do outro, não tem jeito. Se a gente só pensar no que é bom para mim, eu vou sair por aí livre da vida. Se eu pensar o que pode ser bom para o coletivo, eu vou cumprir as regras de segurança, tá? E luva a gente não tem indicação, luva é para equipamento de proteção individual, para manejo de assistência em saúde, hospitalar, no dia a dia, é melhor lavar a mão. Lavem as mãos, higienizem as suas mãos, tá? Não adianta ficar com uma luva o dia inteiro tocando em tudo quanto é lugar, que uma hora você vai tocar o rosto, o olho e vai se contaminar. Eu queria só falar dos inquéritos sorológicos rapidamente. Isso é uma estratégia da vigilância, a gente sair realizando inquéritos, estudos de como é que a doença se comporta através de testagem rápida. A gente já fez em segurança pública, saúde, educação, a gente teve o inquérito das merendeiras. Enfim, a gente vem trabalhando aí para tentar entender como é que essa doença se comporta em grupos específicos. A gente fez aí 3.188 merendeiras, né, numa fase de testagem. Tá aí, olha a equipe lá toda paramentada para poder fazer o trabalho de testagem. Esse aqui é o resultado, se vocês não viram, esse é um resultado do inquérito da educação que foi feito em julho com esses profissionais testados. A gente teve aí 8 dias de testagem, né? Um trabalho bastante importante da atenção primária, várias categorias de manipuladores, merendeiras foram testados, e a gente teve esse resultado aí de positivo. Das 3.188, 7% positivaram, que é uma taxa baixa, né? Pessoas que estavam em casa, que estavam se protegendo, talvez isso possa ter contribuído com a baixa positividade, tá? Queria falar aqui de uma questão que eu acho que vem sendo o sonho de consumo. O primeiro sonho de consumo era fazer teste de Covid. Todo mundo queria teste de Covid. Agora a gente tem teste de Covid de uma forma mais ampliada, mas a oferta ela está melhor descentralizada, e agora o sonho de consumo são as vacinas. Eu queria dizer o seguinte, assim, uma vacina, normalmente, para ela chegar a ser licenciada, ganhar o carimbo da Vigilância Sanitária Nacional de que ela pode ser comercializada, ela, em geral, leva 8 anos, normalmente. Vacinas que a gente conhece, duplo adulto, sarampo, a vacina da influenza, etc, etc. Numa situação comum, né? A gente levaria pesquisando aí pelo menos 8 anos de pesquisa para dar segurança e eficácia. Numa situação de pandemia e de risco para a saúde pública, os protocolos eles são encurtados, né? Tudo que é possível encurtar é encurtado, para você ter uma resposta mais rápida, identificar uma vacina segura de uma forma mais rápida, porque o mundo precisa disso. Então, eu trouxe aqui, só para dizer para vocês, assim, essas são as 3 vacinas que a gente tem testadas no Brasil. Existem mais de 190 projetos de estudo de vacina no mundo, cadastradas. 190 possíveis vacinas sendo estudadas no mundo.
das 6 vacinas que estão em fase clínica, o que é fase clínica? É quando eu já estou testando em humanos. A fase pré-clínica é quando eu testo no camundongo, no macaco. Isso já passou. Da fase clínica, de ensaio clínico, das 6 vacinas que estão nessa fase, 3 estão sendo testadas no Brasil. Uma é a de Oxford, que tem uma tecnologia de vetor viral, né? Eles usam um outro vírus para carrear a informação do Covid. A gente tem a segunda vacina, que é a Coronavac, que é a chinesa, também está sendo testada no Brasil. Ele faz uma cópia do vírus, mas ele inativa esse vírus para compor a vacina. E a Pfizer também, ela está com uma parceria com a Alemanha e China para uma tecnologia nova, que eles chamam de RNA mensageiro. Essa é uma tecnologia bastante nova, talvez se ela for a vacina, se for provada que é uma vacina boa, eficaz e segura, ela vai ser a primeira vacina nesta tecnologia a ser usada. Elas estão concorrendo entre si de forma nenhuma, elas vão caminhar paralelas, então pode ser que a gente tenha 3 vacinas licenciadas para uso. Então, isso vai depender de uma série de estudos clínicos, né? Você começa com um número pequeno de voluntários, avalia segurança e proteção. Aumenta o número de voluntários, segurança e proteção. E aí você vai avançando até chegar num número de testados voluntários consistente para publicar os resultados. Falar, olha, a gente agora tem segurança de que isso vai funcionar e vai pedir a licença. Então, a gente está aí na expectativa. Queria dizer que a vacina ela não vai ser a bala de prata que vai matar o Covid. Ela vai ser uma ferramenta a mais de prevenção. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, de manter notificação, manter medidas protetivas, uso da máscara, possivelmente a gente vai ter que manter por um tempo, manter as testagens, manter a etiqueta individual e coletiva, isso é uma prática que a gente não vai poder abrir mão, a gente não vai ter liberdade plena quando a vacina chegar. E quem é que vai ser vacinado? A gente não sabe. A produção de vacina, por exemplo, no Brasil, ela pode chegar a 1,5 milhão, 2 milhões, 5 milhões de doses. A gente não sabe a capacidade de produção, mas possivelmente, vou dizer pela minha opinião particular, possivelmente grupos de maior risco podem ser os primeiros eleitos a começar a vacinação quando ela estiver disponível. Trabalhadores de linha de frente, aqueles que são de UTI, aqueles que são de CTI, aqueles que estão no front do atendimento de quem adoece. Então, talvez seja a linha de início da vacinação. Então, a gente não vai poder descuidar das outras coisas que a gente tem. Aguardemos, né? Vamos rezar, vamos mentalizar, vamos ter boas vibrações e contar com a expertise dos pesquisadores para que a gente possa ter essa vacina em breve. Esse aqui são 2 fontes, né? Nosso material mais recente é o Guia de Vigilância Epidemiológica, que foi republicado no dia 6 de agosto. É ele que traz todas essas recomendações que a gente trouxe aqui. E esse aqui é um painel de monitoramento do Covid na cidade do Rio de Janeiro. Ele é de acesso público, onde você encontra lá a média diária, total de casos confirmados, quantos recuperados, como é que está o mapa da cidade. Eu acho que é uma boa fonte de consulta também para quem tem interesse de acompanhar. Esse é o nosso e-mail de contato técnico, né? Se tiverem alguma necessidade técnica. E eu acho que de minha parte eu terminei. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição agora. Patrícia e Nádia, quero agradecer aí a fala de vocês. Eu e Silvia estamos com a missão. Eu sou Bárbara Bittar, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Educação. Em nome do NIAP, primeiro eu quero agradecer a nossa participação nesse webinário. A Heloísa falou aí do nosso trabalho de articulação intersetorial junto ao PSE, né? Esse é o nosso trabalho diário. E agradecer, então, a nossa presença aqui para contribuir. Só para falar rapidamente, quem não sabe o que é o NIAP é um núcleo interdisciplinar de apoio às unidades escolares. A gente trabalha nas escolas municipais através do Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, o PROINAP. Esse setor, ele conta com psicólogos, assistentes sociais e professores que atuam aí nas escolas diariamente,
ampliando as estratégias de cuidado, as questões que perpassam o processo de ensino-aprendizagem. E um dos grandes trabalhos também do setor é essa articulação intersetorial. Eu e Silvia, a gente teve a árdua missão aí de ler as mais de 2.000 perguntas, né? São muitas dúvidas, mas eu acho que vocês esclareceram muitas, assim, foi contemplada aí na fala de vocês muitas questões. Eu acho que eu e Silvia vamos reforçar aí as principais dúvidas que apareceram, né? Tem muitas perguntas, muitas incertezas. Eu acho que a fala da Nádia foi muito esclarecedora, né? E da Patrícia também. Tem outras perguntas que a gente não vai poder contemplar hoje, porque não são do escopo da vigilância sanitária, né? Muitas questões sobre a educação infantil, o manejo aí com as crianças pequenas, questões da vigilância sanitária, questões da reorganização do espaço escolar nessa retomada aí, quando houver essa retomada. Então, são questionamentos e dúvidas que a gente vai, com certeza, em outras oportunidades, poder conversar com a rede. Silvia, você começa, então, fazendo as perguntas. É com você. Então, tivemos essa, como a Bárbara falou, tivemos essa missão, né, de buscar nessas 2.000 perguntas e ver algumas representativas que se mostrarem por várias pessoas. Uma questão, Nádia, que apareceu é sobre a medição da temperatura, se é válido, né? Porque em alguns espaços a gente percebe que quando a pessoa precisa entrar, está fazendo aquela medição, e aí até que ponto essa medição de temperatura ela é importante ou não? Isso foi uma questão que veio para a gente. Esse é um parâmetro, Silvia, que a gente vem discutindo muito no grupo que está montando um protocolo, não sei se é de ciência de todos, mas é importante dizer que existe um grupo de trabalho, eu faço parte, Patrícia faz parte, a Silvia também, técnicos da vigilância sanitária, para a confecção de um protocolo de apoio numa futura retomada, né? Ele está em fase de encerramento, a gente está concluindo o material técnico, e esse foi um ponto discutido. Eu acho que se a gente tivesse no início da pandemia, essa verificação de temperatura ela seria muito bem-vinda, porque entendíamos que a febre ela era clássica, predominante. Hoje a gente já questiona o valor preditivo dessa aferição, porque muitos não terão essa forma clássica de apresentar febre. Então, você pode fazer uma verificação. Menos de 20% tem febre, Nádia. Menos de 20%. Então, assim, para a gente não há valor, não é importância, mas não é uma ferramenta que nos ajude a fazer realmente uma triagem. Isso a gente não está nem recomendando. Eu acho que o mais importante não é fazer, né, a pistolinha de temperatura na entrada, é fazer o checklist diário do seu grupo. Tem alguém doente, sensibilizar alunos maiores que relatem alguma manifestação, já fiquem em casa se não já tiverem alguma coisa, mas se abrirem alguma manifestação durante o convívio na escola, que rapidamente se apresentem ao professor, ao colaborador e sejam levados para uma avaliação, para a unidade de atenção primária. Eu acho que essa sensibilidade da suspeição clínica, que pode ser variável, a gente percebeu isso, a febre ela não vai estar como marcador principal, ela não está, em crianças inclusive. Então, a gente não pode acreditar e se sentir seguro com isso. A gente não está fazendo essa recomendação, Silvia. Ok. Então, vou fazer mais uma, e aí a Bárbara depois entra com as questões dela. Alguém perguntou se depois que você tem Covid, há algum acompanhamento específico que precisa ser feito daquelas pessoas que tiveram e depois, o que ela precisa fazer, quais os cuidados que ela precisa ter? Não há acompanhamento específico. Claro que a gente está falando de uma doença nova. Pode ser que daqui a 10 anos descubram que quem teve Covid pode ter alguma outra coisa relacionada cronicamente. Mas não, a própria questão da volta do paladar, que é mais tardio, e do cheiro, pode demorar semanas, até meses, ele retorna,
mas não há necessidade de nenhum acompanhamento específico. Se houver, após a internação, por algum motivo, na internação isso será sinalizado, tá? Hoje, o que a gente sabe é que, para retornar às atividades, são 10 dias do início dos sintomas, estando 24 horas sem sintomas, lembrando que a perda do olfato do paladar pode demorar mais, tá? Pode ir você, Bárbara, por favor. Também vi muitas perguntas em relação a isso, né, Silvia? Se a Covid deixa sequelas, se a pessoa pode desenvolver alguma outra doença, né, após ter o Covid, mas a Patrícia esclareceu aí que isso é muito precoce, que ainda não tem como responder. Eu vou fazer uma pergunta que também foi muito recorrente, a situação da Covid em crianças, né, já que é o grande público aí, alvo da educação, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu reuni algumas perguntas para destacar por que as crianças não desenvolvem a doença, por que os sintomas de Covid em crianças são mais brandos, né? Se a criança pode apresentar sintomas diferentes, se há uma sintomatologia específica em crianças quando apresentam sintomas, se já existem complicações de Covid em crianças. Destaquei essas perguntas assim em relação à Covid nesse público. Quer falar, Patrícia? Na verdade, as crianças, algumas, tem sido descrito uma síndrome rara que já acontecia, como similar à síndrome do Kawasaki, pós a infecção, mas isso não é bem claro ainda. Então, assim, o que se vê é que o quadro é bem brando em crianças e essa síndrome é bem rara, né? Então, assim, não é o comum. Eu acho que só é importante dizer que quando a gente fala, assim, do retorno às aulas, né? Todo mundo quer que tenha uma situação que garanta. Não, mas a criança não vai ter nada, os pais não vão ter nada. Né, não vai haver risco. A gente vai ter que estar acompanhando isso, né? Mas o que a gente pesa é que o risco, a síndrome inflamatória multissistêmica, ela é muito, muito, muito infinitamente mais rara do que queimaduras, do que acidente, do que violência, do que, enfim, a criança está sozinha em casa. Então, assim, e as consequências que a gente já está vivendo hoje. Então, a gente está lidando com um risco hipotético versus uma situação que já é real. Não sei se ajudou. Eu queria só complementar também, assim, essa questão de noção de risco é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, tende a entender risco num determinado ambiente. Lá é risco. Numa doença de transmissão pessoa a pessoa, respiratória, qualquer ambiente é risco. A gente não está potencializando uma coisa ou outra. Então, lembrar que em qualquer ambiente que eu esteja, seja escolar, seja de trabalho, seja em supermercado, seja em shopping, as medidas individuais, elas permanecem. As regras de distanciamento permanecem. O que a gente tem de mais potente nesse momento não é vacina, não é medicamento. São as regras de proteção individual e coletiva. Então, em qualquer ambiente onde a gente vá estabelecer um trabalho com um grupo, essas regras elas têm que ser cumpridas. A vigilância sanitária está trabalhando com várias cartilhas de informação sobre como o ambiente tem que ser organizado, como é que tem que garantir ventilação da sala de aula. Então, já tem um material pela vigilância sanitária bastante consistente para consulta, para avaliação e para entender que a gente tem, assim como a gente trabalha com medidas de segurança, tem já uma diretriz de medidas de segurança para unidades escolares. Quando é que esse retorno vai acontecer? A gente não sabe, mas assim, tudo que está sendo pensado tecnicamente para segurança de ambiente, segurança individual e coletiva, isso já está bem delineado. Então, neste momento, é nisso que a gente tem que focar.
pensando que as crianças, elas são, por alguma razão, um grupo de sintomas leves ou não sintomas, por alguma razão. Então, acho que a gente tem que ainda criar o monitoramento. Eu queria dizer que, assim, nosso trabalho em qualquer ambiente coletivo, não só na escola, não só em unidades escolares, em qualquer ambiente corporativo, à medida que acontece um caso, uma série de ações são desencadeadas pela vigilância epidemiológica. Ações para notificação, investigação, manejo, recomendar, isolamento, testagem, recomendações de como rearranjar o ambiente se ele não está adequado, as próprias ILPIs, que são os abrigos de asilos que foram visitados por nós contribuímos com a organização do espaço de uma maneira melhor, para evitar aglomeração, para evitar riscos maiores. Então, a gente tem que mitigar risco. Acho que essa é a expressão que eu queria dizer. A gente está no momento que ainda tem que encontrar estratégias e caminhos de mitigação de risco, até chegar a vacina, até chegar um medicamento ou alguma outra solução que a gente tenha de maior potência. Ok. Bárbara, você tem mais alguma... Sou eu, tenho muitas. Então, vai. Tiveram muitas perguntas sobre teste, né? Mas eu acho que a Nádia aí pôde explicar cada teste, né? Em que momento pode ser feito, mas vou destacar uma aqui. Qual a conduta, se um profissional da escola, se o IgM for positivo? Posso responder, né? Pode falar. Qualquer teste sorológico, se o profissional ou a pessoa que tiver feito for assintomática, não indica nenhum afastamento, tá? O IgM, a gente sabe que é um anticorpo da fase aguda, mas ele não indica que a pessoa esteja na fase aguda. Tem gente que vai ter IgM positivo meses e ela não está na fase aguda transmitindo. Exato. Que é diferente de um IgM positivo com sintomas. Aí a gente está afastando pelo sintoma, não pelo resultado do teste. Então, isso tem que estar muito claro, assim. É o sintoma que afasta. É o sintoma que é o nosso ícone que determina o afastamento. E aí, aproveitando sobre o sintoma, uma professora colocou: e quando eu identifico na minha sala de aula um aluno com sintoma, o que eu faço? Quem responde? Para quem isso? Eu posso começar, assim. A vigilância das síndromes respiratórias, as síndromes gripais, elas têm uma linha de atuação. Mediante a identificação, a suspeição de um caso suspeito, né, tem aqueles critérios, pelo menos 2 critérios clínicos que a gente discutiu aqui. Esse aluno, recomenda-se que ele seja manejado para um ambiente em separado na escola, né, esteja sob monitoramento, comunicar pais e responsáveis, acho que já é uma prática da unidade escolar, né, independente de suspeição de Covid, qualquer questão clínica com o aluno, o pai e o responsável, ele é acionado, ele é comunicado, e esse caso suspeito, ele vai precisar ser atendido numa unidade de atenção primária, para avaliação clínica, para notificação, para investigação e receber as recomendações devidas de afastamento ou testagem, a depender do tempo que a gente identificar do início dos sintomas. Tem um cachorrinho aí participando da nossa live. Uma outra pergunta muito recorrente, assim, eu acho que a campeã foi a reinfecção, né? Se pessoas que já tiveram ficam imunes por quanto tempo, se já tem algum caso confirmado de reinfecção no Rio de Janeiro. Então, essa foi a grande dúvida, eu acho que a maior dúvida aí é se a pessoa pode se contaminar novamente. Nós não temos casos confirmados, até porque para você definir que é uma reinfecção, é necessário você ter o tipo genético do primeiro vírus, comparar geneticamente com o segundo. E a gente sabe que tem pessoas
que ficam eliminando partículas virais que não são vírus vivo durante muitas semanas. Então, elas ficam com aquele teste do nariz positivo sem que aquilo indique que ela esteja doente. Então, assim, não temos, mas não temos nenhuma garantia, foi o que eu falei, de que não haverá nova infecção. O bom senso diz que o anticorpo vai proteger, mas isso é só uma questão meio que pelo racional das doenças. Lembrando que é uma doença que tem 9 meses, né? E que cada dia estamos descobrindo mais coisas. Então, mesmo quem já teve, a minha orientação é manter os cuidados, manter a higienização das mãos, manter o uso de máscara e evitar aglomerações desnecessárias, principalmente, né? Tipo bar, a praia, aquela galera que fica junto. Eu acho que nesse momento os cuidados individuais, a atitude individual é muito importante, né? Então, para a gente poder, eu acho que é um sinal de que a gente precisa pensar na coletividade através das nossas ações. Então, é isso, não sabemos, a gente também tem essa dúvida, gente. Deixa eu perguntar só, então, uma outra pergunta que fizeram, que fala de imunidade, para esclarecer o que é imunidade de rebanho. Tem algumas perguntas nesse sentido. Vocês poderiam falar um pouquinho? Posso. Então, a imunidade de rebanho é quando você tem a proteção da propagação da doença pelas próprias pessoas. Então, por exemplo, se você está numa sala doente e as pessoas com quem você convive, que estão ali naquele ambiente, são imunes à doença, elas não vão transmitir para outras, porque elas não vão ter. Então, você consegue bloquear a doença com a própria imunidade das pessoas. Quanto mais pessoas são imunes, melhor é. Isso a gente vê muito em vacina. Quando a gente tem uma cobertura vacinal adequada, aquela pessoa que, porventura, não respondeu bem à vacina, não conseguiu produzir os anticorpos bem, que ela adoeceu, aquilo não se propaga porque o coletivo está protegido. Eu não sei se a Nádia tem mais algum... Eu acho que é isso mesmo, Patrícia. Eu acho que assim, ainda é cedo para a gente falar sobre imunidade de rebanho para a Covid. A gente não pode estabelecer esse conceito ainda. Talvez quando a gente tenha a vacina, olhar a cobertura vacinal do grupo vacinado, e quando é uma cobertura vacinal alta, como a Patrícia comentou, essa imunidade do grupo, ela serve como uma barreira, o vírus não consegue circular, ele fica enfraquecido porque ele não tem como encontrar gente suscetível. Então, a imunidade de rebanho, ela é muito comum em grupos vacinados. Por doença, ainda é muito cedo para a gente dizer se a gente tem esse comportamento coletivo para a Covid. Aí, aproveitando sobre vacina, surgiu uma questão sobre a relação da vacinação de BCG com o Covid. Para esclarecer isso, o estudo que está sendo feito é exatamente para responder se há essa relação. O Ministério da Saúde está com uma pesquisa clínica acontecendo em parceria com a UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, para estudar se, ao estimular o organismo com a vacina BCG, que é aquela vacina que a gente faz no bebezinho quando nasce, e aí estão sendo testados profissionais de saúde, pessoas adultas estão sendo estimuladas com BCG, e elas vão ser monitoradas durante algum tempo para que a gente possa ter a resposta se a vacina BCG ela é um fator de proteção, digamos assim, se ela protege de alguma forma contra o coronavírus. A gente não tem essa resposta, isso é um estudo clínico que está acontecendo pelo Ministério da Saúde. Teremos a resposta em breve, acredito. Perfeito. Bom, já que a gente está falando de vacina, tem uma pergunta aqui. Se a pessoa estiver com o vírus, porém sem nenhum sintoma, e tomar a vacina da gripe, tem algum problema?
Não tem problema algum, assim, a gente raramente contraindica a vacinação de gripe, porque a vacina da gripe, que é a influenza, que é essa campanha que a gente faz todo ano, ela é feita de vírus mortos. A composição da vacina, ela é elaborada no laboratório com partes do vírus, que a gente chama de vacina inativada. Vacinas inativadas, elas são amplamente recomendadas a pessoas, inclusive pessoas imunodeficientes. Inclusive, elas são necessárias a pessoas que têm baixa imunidade. A única questão para qualquer tipo de vacina, de rotina, é que a gente não realiza vacinação se o indivíduo tiver algum sintoma de infecção febril. Eu estou lá no posto, quero fazer minha vacina da influenza, mas eu relato que eu estou me sentindo mal, tive febre essa última noite. Na vigência de febre, a gente aguarda a melhora clínica e faz a vacina assim que a pessoa melhorar. Mas a vacina da gripe, inclusive, eu queria chamar aqui a atenção do público que nos assiste, ela é uma vacina que ela está com oferta livre à população geral, a partir de 6 meses de idade, em qualquer unidade de atenção primária da cidade do Rio de Janeiro. A estratégia de campanha, ela terminou, e assim que foi terminada, a gente abriu para quem quiser fazer. Então, você que está aí assistindo a gente, que não se vacinou para gripe, influenza, você tem a oportunidade de fazer nas nossas clínicas da família. E aí, Bárbara? Você tem mais questões? Assim, foram muitas questões, muitas se repetem, né? Uma que eu separei relacionada ao tipo sanguíneo, perguntando se o tipo sanguíneo, se há alguma evidência que o tipo sanguíneo influencia. Não, né? Mas são as dúvidas que foram surgindo. Ok. Bárbara. A minha internet aqui ficou um pouquinho instável. Eu parei de escutar a Nádia. Vocês estão me escutando? Sim. 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 Muitas perguntas também sobre os critérios de afastamento, né? Eu acho que Nádia falou muito sobre isso, né? A situação dos sintomas, que afasta pelos sintomas, mas eu vou destacar aqui, então, 2 perguntas para contemplar essa questão, que também foi recorrente. Quando uma pessoa testa positivo, pessoas que permaneceram com ela em um pequeno espaço, por muitas horas de dias consecutivos, também devem fazer a quarentena? Ou, quando houver um caso confirmado na unidade escolar, como proceder com os demais alunos e servidores que estiverem em contato com o contaminado? O nosso protocolo que está sendo concluído, ele prevê como é a vigilância e monitoramento da síndrome gripal. O afastamento é para quem tem sintomas. Ponto. Isso é fato. A gente afasta aquele que tem sintomas por 10 dias. Quem teve contato com esse caso suspeito, que pode ou não confirmar, ele entra no que a gente chama de monitoramento clínico também por 10 dias, mas ele não é afastado. Ele vai ser monitorado diariamente para saber se ele vai apresentar sinais ou sintomas, e aí a gente vai manejá-lo também. O que a gente está tentando produzir como uma ferramenta de oportunidade e apoio às unidades escolares é um fluxo de testagem rápida e resultado rápido àquele aluno ou colaborador que abrir sintomas. A gente está na fase de fechamento disso e tentar dar uma resposta de resultado mais rápido para aquele que foi suspeito. Se ele foi confirmado, aí a gente talvez tenha um desdobramento com os contatos, e isso vai depender de cada caso. Mas é isso que a gente está alinhando. Afastamento para quem tem suspeita, os contatos eles entram em monitoramento diário por 10 dias, abrindo sintomas vão ser manejados como o protocolo. Eu acho que a gente conseguiu passar, né, Bárbara, por todas as categorias que a gente foi elencando, né? A gente trabalhou nesse sentido de tentar agrupar as 2.000 perguntas de acordo com as temáticas, né? Como a Bárbara falou, a gente também teve um grupo de questões que tem outro caminho para responder, que é
mais relacionada à vigilância sanitária, mais relacionada à estruturação do espaço, né? Toda essa parte que a gente pretende criar os mecanismos para trazer essas respostas, esses questionamentos também, mas eu acho que eu me sinto contemplada, que eu acho que a gente conseguiu passar por todas as categorias. A gente sabia que não ia conseguir esgotar, né? A gente tem um limite, mas espero que a gente tenha contribuído bastante aí com a nossa rede. Eu me sinto contemplada. Bárbara, você? Eu também, Silvia. Eu acho que a fala da Patrícia e da Nádia já foi muito esclarecedora, né? Muitas perguntas aqui. À medida que vocês foram falando, a gente foi vendo que vocês já foram aí dirimindo as dúvidas. Eu também me sinto contemplada. Eu acho que, claro que as dúvidas vão permanecer, outras questões vão surgir. Eu acho que outros fóruns também a gente vai poder organizar aqui na SME, para que a gente continue conversando e dialogando aí com a rede, né, sobre essa questão aí que a Heloísa traz, que é o maior desafio aí de todos os tempos, de todos nós, né, da saúde, da educação. Vocês querem fazer alguma consideração final? Patrícia e Nádia, desculpa. Heloísa vai encerrar. Eu gostaria de agradecer o convite, né, pela Vigilância em Saúde, ser tão parceira da educação. Me lembro da vacinação HPV que a gente fez em 1000 escolas, quando a vacina foi implantada. Foi fantástico isso. Então, acho que a gente está ganhando essa intersetorialidade, né, cada vez mais. Então, só agradecer a professora Heloísa, a todas vocês, e deixar um lembrete aqui que de 5 a 30 de outubro a gente vai ter campanha de vacinação para crianças e adolescentes, para vacinação de atualização de caderneta vacinal, de 5 a 30 de outubro, e a gente vai aproveitar para oferecer vacina de sarampo de 15 a 49 anos para os adultos também, tá? Então, deixo aqui o meu peixe, estou vendendo meu peixe também. Eu queria também agradecer muito, dizer que essa parceria realmente não tem preço, e estamos aí juntos, porque está sendo e continuará sendo um desafio, mas é um desafio que eu acho que, pelo bem das nossas crianças e adolescentes, merece todo o trabalho do mundo, porque lugar de criança é na escola, gente, e vocês são heróis mesmo, de uma responsabilidade enorme, né? Eu acho que o serviço mais que essencial e mais que nunca dá para ver a falta que uma escola faz em todos os sentidos, não só em termos de conteúdo didático. Bom dia para todo mundo, que continuemos trabalhando juntos. Eu quero encerrar esse nosso webinar agradecendo a todas as companheiras da saúde, pessoal do PSE, envolvidíssimo nisso, UNIAP, e todos esses profissionais que acompanharam até agora. Esse diálogo é permanente. Eu já entendia isso enquanto diretora de uma escola de crianças bem pequenas, lá no Jacarezinho, onde eu tinha uma parceria muito estreita com a minha clínica da família, que era minha vizinha. A gente era dividido apenas por um muro. E esse muro nunca foi barreira para a gente dialogar o tempo todo. Era muito importante para as minhas crianças. E eu hoje estendo esse entendimento para toda a rede. Muito obrigada, Patrícia, Nádia, Silvia, Bárbara e todo o meu pessoal que está aí por trás, que eu sei que está junto com a gente nessa empreitada. E nós vamos, com certeza, ratificar isso. Criança tem que estar na escola, sim, bem amparada e com todo esse aparato que a saúde nos dá. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos.